Capítulo 1. Deus e o povo nos chamam. O chamado de Deus na Bíblia. 1. A Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, FCD, movimento leigo ecumênico de pessoas doentes e com deficiência, sente-se chamada a servir ao reino de Deus, identificada com a missão evangelizadora que Cristo anunciou. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar as pessoas oprimidas e para proclamar um ano de graça do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. A partir desta perspectiva evangelizadora, a FCD se solidariza com todas as pessoas marginalizadas e excluídas da sociedade. O chamado do povo. 2. A FCD, como a igreja, faz parte do povo de Deus, peregrino na história e quer ser luz, sal e fermento no mundo. Como parte do povo, vai tomando consciência cada vez mais clara da sua dimensão profética. Isto é, o desafio de ter uma visão da pessoa humana, recuperando seus valores fundamentais: o amor à vida, a gratuidade de relacionamento, partilha de bens entre pessoas doentes e com deficiência, e não doentes e não deficientes. Acolhida da pessoa por ser gente e não pela sua produção ou lucro. Superação da discriminação, ultrapassando o egoísmo. Anuncia, assim, o Senhor e o seu reino, e denuncia tudo o que maltrata o ser humano, imagem e semelhança de Deus. O chamado da FCD. 3. A FCD, animada pelo espírito de gratuidade, organiza-se e toma consciência da missão que lhe cabe: ajudar as pessoas a descobrir-se e amarem-se como elas são, e a ressituarem-se na família, a integrar-se na comunidade e na sociedade, contribuindo para a transformação do atual estado de coisas, em vista de uma nova ordem social, onde a pessoa doente e com deficiência e todas as pessoas marginalizadas e excluídas sejam acolhidas como parceiras na construção de um mundo de irmãos. Dimensão evangélico-social do chamado. 4. Para isso, a FCD sabe que sua missão evangelizadora não seria completa se não levasse em conta as relações que existem entre a mensagem do Evangelho e a vida pessoal e social das pessoas, entre o mandamento de amor ao próximo, que sofre e passa necessidade, e as situações concretas de justiça e paz a realizar. Palavras de João Paulo II, discurso na favela do Vidigal. Capítulo 2. A realidade dura vivida hoje pelas pessoas doentes e com deficiência nos desafia. Nos desafia a ser presença em um mundo marcado por injustiças. 5. Consciente da felicidade completa que Deus quer para todas as pessoas, a FCD se reconhece presente no mundo marcado pelas injustiças, pelas desigualdades sociais, e sofre ela mesma nos seus membros a sorte que atinge a todas as pessoas excluídas, oprimidas e marginalizadas. Pessoas doentes e com deficiência são as que sofrem mais agudamente as consequências da violência que existe na organização social. Desmascarar a ideologia que marginaliza. 6. A sociedade, baseada num sistema socioeconômico e político discriminatório, no qual a participação nas decisões tornou-se um privilégio restrito a alguns e não um direito a todos, reserva à pessoa doente e com deficiência um comportamento de dependência
que termina por marcar o ânimo de quem já tem o corpo limitado, marcado muitas vezes pelo fatalismo, especialmente o religioso. Exemplo, Deus quis assim. É exigido dessa pessoa a submissão, como se sua deficiência fosse a materialização de seu pecado, de sua condição moral, de um castigo ou prêmio divino. Conferir no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 5. Tudo isso acaba por encobrir, mascarar ou tentar justificar o preconceito social que espalha a opressão e a ordem injusta, que causa e provoca doenças e deficiências. Uma civilização é julgada pelo tratamento que dispensa às minorias. Gandhi. A apontar os males geradores de doenças e deficiências. 7. O sistema econômico, social e político é o grande responsável pelo aumento das doenças e deficiências. A fome que gera o nanismo, as irreversíveis lesões cerebrais, a medicação e as cirurgias inescrupulosas, os abortos, a desinformação sobre prevenção, o precário atendimento médico, previdenciário e de assistência, a falta de centros de orientação e reabilitação, a capitalização da doença em detrimento dos serviços de higiene e saneamento básico, os acidentes de trabalho e de trânsito, a irresponsabilidade dos serviços de segurança, as torturas e os espancamentos, o álcool, as drogas, assaltos, as brigas e a violência em geral, resultado das frustrações da vida. Isso tudo são coprodutores permanentes de deficiências e moléstias. A estrutura social produz também pessoas doentes e limitadas físicas, pelas violências morais e psíquicas que atentam contra a integridade das pessoas, contra a sua identidade, contra a sua segurança e estabilidade, pelas expulsões da terra, insalubridade, barreiras arquitetônicas, rotatividade de mão de obra, tratamento desumano, controle dos sindicatos, violação da consciência, dos valores e da cultura dos mais pobres. Denunciar as causas: inversão de valores, acúmulo de riquezas. 8. É preciso denunciar. Item A. A causa básica desta situação é a inversão dos valores morais e o pecado do coração humano, que se tornam visíveis numa ordem socioeconômica e política desumana e materialista. B. A acumulação do capital e dos meios de produção concentrados nas mãos de uma minoria rouba a totalidade dos trabalhadores brasileiros, privando-os dos bens necessários para uma vida digna. C. A manipulação da opinião pública e de consciência pelos meios de comunicação social que estão a serviço da classe dominante e visam manter a atual situação de opressão. D. Não se pode justificar uma organização social que enriquece muito a poucos e condena a maioria da população à miséria crescente. A mostrar as barreiras impostas às pessoas com deficiência. 9. A pessoa com deficiência, assim como outros grupos marginalizados, enfrentam barreiras psicológicas, sociais, morais e religiosas, bem como barreiras físicas e materiais. As escadas, os obstáculos nas calçadas, a falta de legenda no vídeo, os transportes coletivos, tudo é construído de forma a excluir na prática a pessoa que tem limitação física. Nega-se a ela também a participação em setores, funções e instituições sociais, religiosas e políticas,
dificultando a sua realização humana e afetiva através do preconceito social e cultural imposto. Pessoas com deficiência que vencem as barreiras impostas são tidas como exceções que servem de exemplo para justificar a regra e o preconceito disfarçado. A mostrar como a pessoa com deficiência não é levada a sério no mundo do trabalho. 10. A pessoa com deficiência é considerada e mantida improdutiva, não constando sequer nas estatísticas oficiais. Tenta-se negar na prática sua existência, destruindo-a por dentro, mutilando sua identidade, seu valor e sua dignidade, ignorando-a e privando-a de reconhecimento. É muitas vezes explorada pela sociedade para fazer campanhas e pedir esmola. É ocupada em redes de subempregos, tais como a venda de balas, bilhetes, bijuterias, passadores de drogas e etc., negando-lhe uma consciência sobre as justas relações no mundo do trabalho. É também, muitas vezes, usada por entidades inescrupulosas, grupos e partidos, inclusive de pessoas com deficiência, para promoções econômicas ou políticas, onde alguns se prevalece em benefício próprio. A denunciar o uso da pessoa como cobaia. 11. Ainda se reconhece que muitas vezes pessoas com deficiência, sobretudo pobres, terminam por servir de cobaias para tratamentos perigosos, de eficácia duvidosa, sem a devida consideração por sua humanidade e dignidade. Também, drogas proibidas no primeiro mundo são inescrupulosamente comercializadas no terceiro mundo, ocultando-se informações sobre a sua indicação e efeitos colaterais. A reeducar. 12. A FCD reconhece ser a família um elemento de grande influência na formação da pessoa. Quando ela se coloca solidária e positivamente a favor da pessoa humana, as deficiências e limitações quase sempre se superam de modo normal. Mas, devido às influências de diversas mentalidades, de preconceitos e discriminações, a família se torna reprodutora das opressões e repressões. Por sentir vergonha pela deficiência e considerar a pessoa com deficiência como inútil, nega-lhe o direito à alegria, ao prazer, à realização humana e afetiva. A família restringe-lhe o espaço e a mobilidade, tornando-a medrosa, insegura, dependente e sem esperança. 13. A criticar a situação do homem. Para o homem doente e ou com deficiência ou idoso, condicionado pelo machismo, se acentuam o preconceito e a dificuldade de realização sexual, afetiva e econômica. A criticar a situação da mulher. 14. A mulher, numa sociedade machista, desinformada, ela é marginalizada por ser mulher e por ter deficiência. Sofre a pressão da família, a submissão em tudo, a superproteção, é mão de obra barata ou sem remuneração. Não tem acesso à capacitação e escolarização, o que dificulta sua entrada no mundo do trabalho. É explorada como objeto sexual e preconceituosamente considerada incapaz de ser mãe, ou simplesmente reduzida ao papel da maternidade. A criticar a situação das crianças. 15. As crianças, sobretudo nas áreas de carência, sem saneamento básico, sem alimento e sem higiene, é negado o acesso à habilitação e reabilitação. Por preconceito, são privadas de buscar, no devido tempo, meios de desenvolver seu potencial de vida.
Por ignorância mantida pela estrutura, se afirma que Deus assim as quer, do jeito que nasceram, que sua deficiência é destino e que nada deve ser feito para a sua promoção ou a superação de seu problema. Sofrem também por serem barradas nas escolas, pela chateação condicionada das outras crianças, pela exclusão sistemática dos jogos infantis, pela falta de lazer.